para quem não sabe o tema das encíclicas. Conseguiram descansar? Porque essa é a hora da oração de São Pedro, vocês sabem, né? A oração de São Pedro no horto, né? Jesus rezando e eles vão... Muito bem, vamos acordar. Quem sentir sono, vá no banheiro, lave o rosto. Tem café em algum lugar aí para esse povo, se quiser? Né, tem que injetar ânimo. Ó, eu trouxe um livro para sortear, não é de Bento XVI, A Vida de Santa Gertrudes. Me mandaram, ó. Onde tão arraigada está a devoção ao coração de Jesus, é da absoluta necessidade de publicar a vida daquela que foi o primeiro e principal instrumento da divulgação de tão salutar devoção. Vamos ver como é que vamos fazer. Porque nem todo mundo se interessa, né? Vamos, ó, temos um eu quero aqui, ó. Ó, então vamos fazer, eu vou fazer como eu faço nos meus cursos. Ó, eu vou deixar aqui com a Érica. Eriquinha, hã? Vocês vão dar um nome para ela num papelzinho, depois a gente vai fazer um sorteio. Olha, eu confio na índole da Érica, né? Ó, depois no intervalo, coloquem, deem um nome no papelzinho e a gente sorteia para os interessados. Hã? Não, eu só trouxe um. Hã? Não vale a fraude, né? Muito bem. Vamos agora continuar o nosso caminho. Estão aprendendo? Estão entendendo alguma coisa? Ou vieram só pelo lanche mesmo? Pelo almoço? Vamos continuar o nosso percurso formativo. E agora nós vamos para o segundo termo, agora concentração, pelo qual Jesus se autodesigna. Filho. Vamos percorrer um pouquinho o caminho que nós fizemos na manhã. Eu tinha um professor que sempre quando ele começava a aula, ele perguntava, ele falava assim, Padre Colombo, não sei se ele está vivo, Deuniano, ele assim, o que sobrou? O que sobrou? O que sobrou da manhã? Sobrou alguma coisa? Vamos ver, estou de olho para vocês. Se eu disser Lázaro vem para fora, quer dizer que alguém está morto aí. Vamos lá, dormindo no sepulcro. Vamos lá, coragem. O que sobrou da manhã? Qual foi o percurso que nós fizemos? De memória, não quero nada de anotação. Tá, vamos lá do comecinho, desde o primeiro slide, desde a primeira fala. E vós, quem dizeis que eu sou? Eu comecei exatamente com a afirmação da carta aos Filipenses, que tudo considero como perda frente ao conhecimento de Cristo. Depois, eu falei que Ratzinger ministrou alguns cursos de Cristologia. Perfeito. Mas antes disso, eu disse que nós podemos olhar a Cristologia de 3 aspectos. Falei, inclusive, baseado nesse livro do de Cardenal. Quais são os 3 aspectos pelos quais nós podemos analisar a figura de Jesus? História, pessoa, missão. História, pessoa, missão. Eu disse que as fases dos escritos eclesiológicos de Ratzinger são 3 aproximadamente. E em cada uma delas ele tem uma preocupação. Na primeira qual é? Quase. Primeiro, uma atualização do conceito de salvação. Perfeito. Segundo, a validade do dogma
cristológico. Então ele está querendo, lá na década de 60 e 70, nas décadas de 60 e 70, dizer que o dogma, sobretudo do século V, vale hoje. Não perdeu em atualidade. Certo? Terceiro aspecto da primeira fase, ele revalorizou o credo e a liturgia. Por quê? Porque quando você começa a fazer um acento muito forte só na descrição de Jesus que está na Bíblia, você começa a afastar a Bíblia da liturgia e do credo. O credo nasceu de onde? Por exemplo, crê em Deus Pai, seja uniceno, seja o apostólico. De onde vem o credo, esse texto? Certo, o credo é atribuído a ele, mas enquanto texto. Claro, há uma tradição que diz que o símbolo apostólico foi escrito cada artigo por um apóstolo. Ali expressa a fé apostólica, mas as fórmulas sintéticas de fé, que nós chamamos de símbolos, ou mais comumente de credo, ou credos, não nasce no concílio. O que se faz no concílio é fruto de outra coisa. Então, o concílio ele te apresenta um credo pronto, perfeito. Ele produz credos, mas o credo nasce de outra coisa. Hã? Não. Não. Posso sentar? Até vir? Hã? Mas de onde dentro da igreja? Alguém tem um cafezinho aí? Eu estou precisando até. O credo nasce da celebração do batismo. Vocês já foram numa celebração de batismo, vocês já foram numa renovação das promessas do batismo, num sábado de aleluia. A renovação das promessas do batismo, por exemplo, ela tem duas partes. Na verdade, não é bem a renovação, né? Quando você vai fazer um batizado, você faz duas coisas. A parte positiva e a parte negativa, para usar em termos. A parte negativa é quando você diz que não crê em alguém. A parte positiva é quando você diz eu creio em alguém. Se você pegar o batismo, antes de você professar a sua fé, você diz que você não segue alguém. Satanás. O padre diz assim, você renuncia a Satanás, as suas obras, as suas seduções, renuncio. Depois de 3 renuncio, padre, creis em Deus Pai, creio no Filho, creio no Espírito Santo. E depois de tudo isso, o padre exclama, e como eu gostaria de ver essa exclamação na boca de mais gente, né? Esta é a fé da igreja, a razão da nossa alegria. Renuncio, creio. Do creio em Deus Pai, creio no Filho, creio no Espírito Santo, essas 3 perguntinhas feitas no batismo deram origem ao credo mais desenvolvido. Por isso, creio no Pai, creio no Filho, creio no Espírito Santo. Então, o credo que está na missa nasceu das 3 perguntinhas que estavam no batismo. Porque ali está a nossa fé batismal. Certo? Entenderam? Ontem eu contei no jantar a anedota e conto para vocês. O meu bispo diocesano, já emérito, à época, agora emérito, né? À época ele foi fazer crisma. E ele perguntou para o povo, né, na crisma, creio em Deus, credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o povo, cremos. Ele creio no singular. Credes no Espírito Santo, no Jesus Cristo, Filho único de Deus, o povo, cremos. Ele ficou bravo, ele, creio no singular,
Credes no Espírito Santo, Senhor que dá vida ao povo. Creio no singular. Essa pessoa da Trindade eu não conhecia, o singular. No singular. Muito bem, na segunda fase, qual é a preocupação dele? Vamos, povo! Um confronto com a cristologia da libertação. Aí ele desenvolve a sua cristologia espiritual. Vamos até a isso, que é o mais importante da segunda fase. Terceira e última fase, ele vai desenvolver uma estética cristológica e depois vai com a sua cristologia existencial, vamos dizer assim, de Jesus de Nazaré. Texto 1, o que nós aprendemos pela manhã? Primeira coisa, Ratzinger toma como ponto de partida de suas reflexões a declaração dos padres do concílio, que aconteceu em que ano? Em que cidade? Calcedônia. Mas não tem nada a ver, né? As havaianas não são feitas no Havaí. Chapéu Panamá é feito no Equador. Né? Então, como é que é? Eu falava ontem o nome dos 4 evangelistas, Gaspar, Balcazar e Melchior, né? Eu tinha uma moça que trabalhava na secretaria, na livraria diocesana, minha diocese, e ela dizia que era o nome dos evangelistas. Muito bem. Isso. Segunda coisa, do nosso texto 1. Jesus e a igreja são separáveis. Por que Jesus e a igreja são separáveis, em primeiro lugar? Porque se ela é o corpo de Cristo, tem toda uma longa explicação, né? Jesus pregou o reino e veio a igreja, com ar de frustração. Expliquei tudo isso para vocês. Terceiro aspecto, a tradição bíblica e a tradição eclesiástica não estão em oposição. É isso que nos interessa muito aqui. Retomando o que eu comecei a falar. Se você foca no Jesus dos evangelhos, no Jesus bíblico, e você diz, tudo que vem depois desvirtua o Jesus bíblico, ou seja, o credo, e a liturgia sobretudo, se você isola a Bíblia de um lado, credo e sacramentos, liturgia de outro, você sempre vai ficar com uma reconstrução histórica do especialista, do teólogo, do exegeta. Porque se você olhar o credo, você não vai encontrar o credo tal como nós o conhecemos na Bíblia, né? Nós encontramos profissões de fé mais curtas. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, Jesus Cristo é o Senhor. Nós temos essas afirmações, né? Pontuais, que são pequenas profissões de fé, são profissões de fé. Só que essa profissão de fé mais elaborada, nós não temos. Por quê? Porque à medida que Cristo foi sendo anunciado e o povo judeu que pregava, né, a parcela dos apóstolos, que era eminentemente judaica, começou a se confrontar com outras culturas, quando você chega em outra cultura, imediatamente você tem que traduzir certos termos, adaptar a sua linguagem, porque tem coisas que são incompreensíveis em outro contexto, não é? Se você for para outro país, você tem que saber a língua. Se você for para outro estado do Brasil, você tem que ter certo cuidado linguístico, porque tem coisas que você vai dizer que serão mal entendidas, não é? Vou dar um exemplo bem bobinho, mas ajuda a entender. Eu morei no Ceará há 4 anos, e lá tem uma expressão que eu acho muito interessante. Eu falei para os meninos no carro quando nós íamos. Por exemplo, alguém disse que ia rebolar no mato. Eu disse, olha, eu como catarinense não sou dado a rebolar no mato. Nem em público, nem na cidade, nem em lugar nenhum.
Até que eu descobri que rebolar no mato é quando você joga algo fora. Porque a coisa faz o movimento da bola. Você joga, a coisa faz assim. É muita abstração para você chegar no rebolar no mato. Outra coisa que no Ceará é muito forte, um dia eu estava lá na recepção da coordenação, né, onde eu trabalhava, e o professor olhou para a moça e disse assim: hoje você está toda assanhada. Um catarinense não diz para uma mulher que o homem dela está assanhado. A não ser que tenha um grau de intimidade, ou você seja sua esposa e você espera que ela esteja assanhada. Não é? Embora essa expectativa em geral é frustrada, o assanhado é você, né? Ela só quer dormir. Não é? Eu olhei impactado por aquilo. Daí eu descobri que assanhado é com o cabelo arrepiado, desgrenhado. Tem uma palavra que eu gosto muito do Ceará que é arrudear. Arrudeio. Arrudear é quando você dá voltas e não chega no assunto. Certo? Arrudear, olha que palavra boa, arrudear. Né? Mas a melhor expressão para mim é que quando uma pessoa está se achando, está com o ego inflado, o cearense olha para ele e pergunta: e tu, o que é da Xuxa? E tu, o que é da Xuxa? Não, né? Não com essa falta de velocidade. Porque assim, se o cara acha que é parente da Xuxa, ele acha que é alguma coisa. Se bem que eu acho que a referência está ficando velha. E a referência é a Xuxa, no caso, né? Então, veja, você vai para um outro lugar. Por exemplo, eu como Santa Catarina não tenho nenhum problema em chamar a mulher de rapariga. Né? Rapariga. No Nordeste isso já pode ser mais problemático. Não é? Lá no Ceará todo mundo é macho. As mulheres são chamadas de macho pelos homens. Ô macho! Isso para mim é um pouco compreensível. Eu já venho do sul, para mim todo mundo é guri. Isso que eu não sou gaúcho, mas catarinense chama de um guri. Então você faz as transposições linguísticas, certo? Imagina o povo judeu, os apóstolos judeus, indo para outro contexto. Sobretudo um contexto de gente com grande erudição filosófica. O que eles vão fazer? Eles vão tentar explicar o escândalo do cristianismo, o paradoxo do cristianismo, nessas categorias, nessa língua, nessa cultura. É inevitável. Ainda mais quando você tem certos termos que, se forem lidos naquela cultura, eles serão completamente incompreendidos ou compreendidos ao contrário do que você espera que eles significam. Então, se eles vão para uma cultura que falar de filho de Deus significa uma divinização de criatura, então você tem que ter um termo bem adequado para dizer que um homem não é um Deus. Então, todos esses cuidados são necessários. Certo? Então, Ratzinger vai dizer, né, que esse tipo de cuidado de tradução foi o que o dogma fez. E o dogma, ele é sistemático, ele tenta ser sistemático, significa, um evangelho diz uma coisa sobre Jesus, no outro às vezes não tem essa informação, você coloca os sinóticos um do ladinho do outro, por isso que são sinóticos. Eles têm pontos em comum, mas têm certas divergências, João diz outra coisa. O que o credo faz? Ele organiza. Ele sistematiza. Qual o problema para muitos teólogos? Isso é uma deturpação da fé. Não. É só a fé sendo organizada, né? Sistematizada, expressada, para que aquilo se torne compreensível. Certo? Eu vou dar um exemplo bem simples, e a comparação é imperfeita. Pega um quebra-cabeças. Você ganha um quebra-cabeças, tudo que você precisa está na caixa, não está? Só que você não tem a visão de conjunto. Você precisa que alguém monte aquele quebra-cabeças. E veja, você não pode perder nenhuma peça, porque senão todo esforço está perdido, né? É inútil, né? Você começa a montar um quebra-cabeças de 500 peças, das quais você tem só 499. Começa? Não, porque não vale o esforço, porque você quer o conjunto inteiro. Por isso você cuida de cada pecinha como se, né,
como fundamental. Só que a finalidade dele é você ter a noção de conjunto e cada peça está no seu lugar e uma faz sentido para a outra, uma sustenta a outra. Pense que, com salvas proporções, que a Sagrada Escritura está como quebra-cabeça com as peças fragmentadas, soltas. Cada peça é fundamental, você não pode perder nenhuma. Mas para você entender, aquilo precisa ser organizado. Essa peça encaixa com essa, que encaixa com essa, que encaixa com essa, que encaixa com essa. A Sagrada Escritura é o quebra-cabeça desmontado. O credo é o quebra-cabeça montado. Certo? Um é mais precioso que o outro. Veja, aqui é a palavra de Deus. Não é o que nós estamos jogando aqui. Eu só estou dizendo o seguinte, que o que a igreja fez foi sistematizar. E ao sistematizar, ela precisou traduzir na linguagem da filosofia certas coisas que a linguagem bíblica não era, vamos dizer assim, suficiente, entendam bem, para certas culturas. Certo? Para certas culturas. Com isso eu quero dizer o seguinte, que uma coisa é a mensagem, outra coisa é como você vai tentar comunicá-la. E às vezes você precisa dizer, está vendo essa palavrinha aqui? Você tem que entendê-la desse jeito para entender o seu significado real. Qual é o exemplo que Ratzinger usa? Isso vai aparecer e eu já adianto. Consubstancial ao Pai. Consubstancial ao Pai é o jeito filosófico de dizer o que biblicamente significa filho. Estão vendo? Filho é muito mais simples. Filho de Deus, a gente entende. Só que podia ser mal entendido. Então o que que os padres de Calcedônia e outros fizeram? Consubstancial ao Pai. Filho de peixe, tal Pai. Nós temos ditado para isso. O que diria o credo? Consubstancial ao Pai. Está entendendo o que Ratzinger quer acentuar? Muito bem, vamos agora, para não ser mais delongas, depois desta revisão, na esperança de que alguma coisa esteja ficando, né, no coração e na mente de vocês. Página 8. Agora nós vamos ao termo filho. E também tem um tópico que eu fiz questão de colocar, que para mim é um dos termos mais lindos, um dos textos mais lindos de Ratzinger, que é Cristo, o último homem, que é um tópico da sua cristologia, que depois eu vou ler, não precisam ler agora. Leiam da página 8, da letra beta, ali o último parágrafo, até a página 11, antes do tópico Cristo, o último homem. Ok? Ratzinger, em alguns textos, vai ressaltar justamente algumas coisas que Paulo vai ressaltar também. Quem é que deu a... Veja, nós falamos de Filho de Deus. Mas quem é que chamou... Veja, Jesus chama Deus de... E tem algum momento que Deus chama diretamente Jesus de filho? Tem dois momentos em que aparece a voz de Deus. No batismo, este é meu filho. Tanto que São Paulo vai dizer, se nós chamamos Deus de filho, é porque o Pai o revelou como filho. Só que tem um interessante, na transfiguração, isso ainda fica muito mais claro, né? Que está num círculo de gente muito íntima. Mas vamos lá. Vamos às riquezas do texto. Primeira coisa o que a gente pode ressaltar. Vamos lá. Vamos dizer... antes eu não quero perder uma coisa. Que é sobre o tópico anterior. Para não esquecer. Érica, veio aqui para nós, Filipenses. Foi você que ficou com Filipenses, né? Desculpe. Manuela. Vem aqui ler para nós Filipenses. Um dos textos que Ratzinger cita na página 7, podem grifar ali.
Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Leia para nós. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Ele, estando na forma de Deus, não usou de seu direito de ser tratado como um Deus, mas se despojou, tomando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como um homem. A Bíblia da CNBB, alguém quer a Bíblia da CNBB para ler esse mesmo texto? Filipenses 2, 5 a 11. Você é da CNBB? Seu? Então, Érica, leia aqui para nós. Lá tá. Filipenses 2, 5 a 11. Tende entre vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Ele, existindo em forma divina, não considerou um privilégio de ser igual a Deus, mas esvaziou-se, assumindo a forma de servo, e tornando-se semelhante ao ser humano. E, encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor. Veja que esse texto ele é tão rico que Ratzinger tira muitas coisas dele. Olha qual é o desenho do texto. Primeiro de tudo, tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo. O Padre Zezinho tentou traduzir isso, né? Amar como Jesus amou. Vamos lá. Sonhar como Jesus sonhou. Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Mais forte, gente. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Segunda coisa que o texto diz: ele se esvaziou. É interessante, né? Quando a gente quer dizer que a pessoa ela tá muito orgulhosa, a gente diz que ela está cheia de si, não é? Nós já dizemos do esvaziou-se que ele estava vazio, ele tirou, né? Saiu da sua condição. Então, ele se esvaziou e se humilhou, não é? Humilhando-se a si mesmo. Humilhando-se, é reflexivo. Ele humilhou a ele mesmo. Ele não foi só humilhado por os outros, ele não é só vítima. Ele aceitou deliberadamente a humilhação. Esvaziou-se, humilhou-se e por isso o quê? Ele foi pelo Pai o quê? Exaltado. Não foi o que foi prometido pela boca de Nossa Senhora? Que seriam depostos os soberbos e exaltados humildes? Isso aconteceu na encarnação. E Ratzinger vai explicar que esse exanire, em grego é
proskinese ou proskinesis. Aí vem uma curiosidade histórica. Há um historiador grego que conta... Eu acabei de falar para vocês da teologia oriental da realeza, que considerava muitos deuses imperadores divinos. Se você pegar muitas representações antigas de reis persas, vocês vão encontrar isto daqui. Aqui, acho que tem que apagar a luz, não sei se tem como apagar a luz aqui, só para o pessoal ver um pouquinho melhor. Tenta dar uma apagadinha só para ver, porque aqui a luz não está ajudando. Vocês já compartilharam no grupo o PDF? Compartilhe para o pessoal ver. Talvez vocês vão... Ó. Depois no grupo, eles compartilhando, vocês vão ver. Aqui está, para quem consegue ver. Ótimo. Estão conseguindo ver aqui o rei persa sentado? Sim? E vocês estão vendo que aqui tem uma figura assim. Certo? Com a mão na boca. Proskinese era na antiguidade um gesto que se fazia diante do rei, que em geral se considerava divino. Alguns historiadores fazem uma diferenciação. Se um rei fosse cumprimentar outro rei, por exemplo, dependia do status social. O cumprimento poderia ser, por exemplo, um beijo na boca. Ali só está representando assim, né? Não um beijo diretamente. Mas pode ver que um está sentado e o outro está em pé, esse com certeza está numa posição inferior. Tanto que aqui, se não me engano, é um judeu diante do rei persa. Não me lembro exatamente quem. E essa posição indica que o status social deles não é muito distinto. O historiador a qual eu aludo, acho que é o próprio Heródoto, ele aludia que assim, se beijar na boca, significa um selim, vamos dizer assim, indicava no cumprimento que os dois tinham o mesmo status social. Se o que chegava beijasse na bochecha, significava que ele estava um degrau abaixo. E aquele que se curvasse, estava num status muito inferior. Isso é proskinesis. Quando a carta aos Filipenses diz que Jesus fez uma proskinesis, humilhou-se, diz que ele fez esse gesto, mas não esse, fez este. Que isso é a total humilhação. Que no desenho anterior é isso daqui. Veja, existem vários graus de proskinesis. E quando São Paulo quer dizer que Jesus se humilhou, assumindo a nossa condição, veja, só fica em pé e ereto quem é divino, não é? Só que Jesus assumiu a nossa condição e ele se humilhou até o extremo, esvaziando-se, humilhando-se, descendo, veja, tem esse sentido de descer, né? De rebaixar-se, prostrar-se, quase jogar-se no chão. Então, é uma humilhação muito radical. Então, aquele que é Deus, tanto que a Sagrada Escritura não fez da sua condição divina uma usurpação, mas ele se humilhou, ele se esvaziou. Então, ele nunca, como Deus, um imperador nunca faria isso, porque ele se considerava de condição divina. Mas ele, embora sendo Deus, não fez da sua condição divina uma usurpação. Mas ele se humilhou, ele se prostrou, se jogou por terra, né? Ele assumiu, né, a terra humana, abraçou-a em toda a sua condição, em toda a humilhação que é própria da condição humana. Estão vendo a profundidade disso? Tem múltiplos sentidos. A prostração, em geral, ela tem o sentido de morte, de sepultamento. É um sepultar-se, é um morrer. Você pode associar, teologicamente você pode associar, porque a cruz essa é a suprema humilhação. Mas o sentido primeiro, até onde eu sei, é sempre desse morrer e nascer, sepultar. Tanto que na ordenação, sempre que alguém vai fazer uma ordenação, um voto, ela se prostra.
porque significa que morre a pessoa velha e nasce uma pessoa nova, certo? O beijo de Judas no Getsêmani, quando ele entrega Jesus, teologicamente foi no rosto. Eu não saberia, teria que ver exatamente, acredito que não tem essa conexão direta com a prosquinese, mas o beijo no rosto não vai implicar igualdade, mas implica uma extrema intimidade, certo? Porque você só beija no rosto quem tem muita proximidade. Então ali o que conta é alguém do círculo íntimo, muito próximo, é que o trai. Então o beijo indica essa proximidade. Ali, se tu está prostrado, quer dizer que existe um abismo entre vocês, certo? Um abismo entre vocês. Tem a ver mais, até onde eu sei, se cavarmos podemos encontrar coisa assim, mas imediatamente eu diria que tem a ver isso com a proximidade. Pode acender de novo? Porque eu acho que essa penumbra não vai ajudar o nosso horário, né? Voltando para o texto, mas estão acordados? Estão vivos? Oh, glória a Deus! Mais vivo que vocês, só Jesus mesmo no céu, né? Que coisa boa. É bom falar para carismático, né? Coisa boa. Filho! O que nós temos ali do filho? Qual é a primeira ideia que vocês absorveram do texto? De onde é que vem essa categoria de filho? Da vida de oração de Jesus, da sua intimidade. Primeira coisa, página 9. Na sua intimidade, preste atenção, Jesus sai para rezar. Os apóstolos veem Jesus rezar. E eles começam a perceber que em Jesus há uma particularidade. Ele chama a Deus de um modo como ninguém chamaria. Quer dizer que no Antigo Testamento Deus não era chamado de Pai? É. Essa não está a singularidade. A questão é que Deus é chamado de... É quase... A expressão fica até redundante, mas é quase papaizinho. Né? É algo ainda mais íntimo do que papai, né? É paizinho, uma coisa assim... extremamente afetuosa, assim, é aquela coisa assim que você só fala no círculo mais íntimo do íntimo. E eu já expliquei para vocês, para o judeu existia uma diferença abismal entre a glória de Deus, que era terrificante, e a condição humana. Quando Maria encontra Jesus no templo com 12 anos e ele fala, eu tenho que tratar das coisas do meu pai, é o Abá? Eu acredito que não. Mas tem que retomar o texto, isso eu não lembro exatamente. Esse termo Abá vai aparecer nos contextos específicos de oração, em que ele está na relação de intimidade, mas teria que pegar o texto. Porque também Abá, e é isso que Ratzinger vai dizer, acredito, de memória, não me lembro que seja esse o contexto. Abá é um termo aramaico que está no meio do texto grego. Por que isso é importante? Porque aramaico era a língua cotidiana. Sabe que Jesus falava aramaico, né? Vocês lembram, já viram o filme A Paixão de Cristo? Jesus fala aramaico. O hebraico era a língua do culto. O grego era a língua do comércio. E o aramaico era a língua familiar. Então, o Novo Testamento que foi escrito em grego, na sua maioria, alguns vão dizer que Mateus, o original, era aramaico, tem essa questão. Ele, ao conservar a palavra Abba, ele está conservando uma palavra que nós podemos com segurança atribuir a Jesus. Por que um texto grego teria o cuidado de conservar uma palavra tão familiar, tão íntima, se não fosse para dizer alguma coisa muito especial? Então, Abba é o jeito com que Jesus se dirige ao Pai. Certo? Por isso é bom retomar esse texto, mas acredito que não seja. Se for, pode dizer, meu Abba. Mas o contexto, ou a reflexão que Ratzinger traz, e até ele não mobiliza esse texto,
é o contexto em que Jesus está o tempo todo fazendo uma referência dialogal com Deus. Então, Abá não é um título de Deus, é um jeito com que Jesus fala com Deus, certo? É um jeito afetuoso, carinhoso. E por que isso é importante? Porque se ele é filho, porque isso vai descortinar a identidade de Jesus. O jeito como ele fala com Deus, com o Pai, vai dizer quem ele é. Eu vou dar um exemplo linguístico que ajuda a entender, para vocês perceberem quanto isso está presente na nossa língua. Vocês já compararam o Pai Nosso da missa e o Pai Nosso da Bíblia? Tem uma diferença básica. Alguns textos vão trazer as dívidas, até porque a gente gosta mais de ofensa do que dívida, porque dívida, olha, meu Deus do céu, né? Se bem que eu gostaria que os meus credores lembrassem do perdoar as dívidas, não das ofensas. Qual é a diferença entre o Pai Nosso da missa e da Bíblia? O pronome, tu e vós. Na missa, vocês sabem que na reforma litúrgica, quando tentaram traduzir para o português os primeiros textos, havia um grupo que queria que toda a nossa liturgia fosse no tu. Em 1968, lançaram uma coletânea de orações eucarísticas, todas com o pronome tu. Daí não deu certo, porque os portugueses também não aceitaram, porque achavam que era muita intimidade. Sabia? Porque tu, para nós, é muita intimidade. Claro, depende do contexto. Se for no Rio Grande do Sul, o tu é muito mais usado. Santa Catarina, você já usa o você para amenizar. Você nunca trata uma pessoa mais velha, nem uma pessoa desconhecida por tu. Como? Como o espanhol, é os te. Se você vai no alemão, o alemão é muito rigoroso com isso. Por exemplo, o alemão tu é du. E o senhor, que não é bem o senhor, né? Mas assim, é o sie. Tudo é sie. Se você não conhece a pessoa, sie. Que é sie, na verdade, com minúscula é ela, e sie com maiúscula é eles, elas. Mas também o senhor, a senhora, os senhores, as senhoras. Mas isso que é curioso. O alemão é extremamente rigoroso com isso. Kommen Sie mit. Os senhores vão conosco? Chega no Pai Nosso, que é hora de falar com Deus, eles usam o tu. Vater unser, der du bist im Himmel. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Tu que estás no céu. Pai Nosso, tu que estás no céu. Por que o tu? Porque o tu sempre indica proximidade. O vós, no nosso caso, significa respeito, reverência. Certo? Veja que na nossa língua, nós temos palavras que indicam proximidade, intimidade, e palavras que indicam deferência, respeito, reverência. Certo? Agora pensem que Jesus, ao falar com Deus, ele pega a palavra mais íntima que vocês podem imaginar na língua dele. Estão vendo a profundidade disso? Isso. Aí a radicalidade disso. Quando ele recebe a solicitação para ensinar os apóstolos a rezarem, ele nos concede o privilégio de chamar a Deus de Abba. Isso que é fundamental. Preste atenção à radicalidade da oração como Pai Nosso. Porque, veja, os apóstolos ficam olhando para Jesus, veem que ele chama Deus com extrema intimidade, e não era cultural, não era deles, não era próprio deles. O que eles fazem? E veja, se tem uma coisa que o judeu sabe fazer, é rezar. Não é? Quem está vendo The Chosen
vê que o tempo todo eles estão cantando salmo, estão proferindo salmo, não sei o quê, citando o texto bíblico, não é? Você tem alguma dúvida de que um judeu piedoso sabia, decora inúmeros textos bíblicos? Então o problema deles não era saber rezar. Entenderam? Prestem atenção nisso. Porque quando a gente olha a pergunta assim, né? Senhor, ensina-nos a orar. Parece que eles são como crianças que a gente está ensinando os primeiros rudimentos da oração. Não, eles são especialistas em oração. Se tem uma coisa que a tradição desse povo faz, é rezar. Tem 150 salmos, né? Vamos combinar. O livro de orações dele é bem grande, né? E é um povo que a maior parte não sabia nem ler. E muitos sabiam escrever, mas sabiam decor. Porque ouviram. Daí vai Pedro e diz, Senhor, ensina-nos a orar. Por que isso é importante? Porque eles querem rezar como Jesus. Eles querem rezar com a proximidade de Jesus. Eles querem falar com Deus com a intimidade de Jesus. Porque só Ele, como filho vindo do coração do Pai, pode rezar daquele jeito. E quando Ele nos ensina o Pai Nosso, Ele nos ensina a rezar com a mesma intimidade dEle, como a segunda pessoa da Trindade. Nós entramos no círculo mais íntimo do divino, dizendo, Pai Nosso. Entenderam? Ficou claro? Amém, igreja? Amém. Muito bem. Oh, glória a Deus. Chama Maria Cândida, vamos lá. Oh, glória. Chama Alexandre da lavanderia. Vamos lá. Muito bem. Então está lá, página 9. A palavra Abá vem da experiência. Quando nós olhamos para a palavra Abá, nós estamos olhando para dentro da experiência de Jesus no momento de oração. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, na página 9. Quando Jesus se manifesta como filho, Ratzinger vai dizer ali, lá no fim da página 9. Gravem muito isso. O fato, achem lá. O fato de Jesus, acharam? Finalzinho da página 9. Vamos ler juntos, bem bonito. O fato... Relatividade aí não é o contrário só de absoluto. Relatividade quer dizer que ele está relativo a, ele está relacionado a. Relatividade quer dizer que eu estou numa relação permanente com. Você casou, você tem uma relação, você é relativo à sua esposa o tempo todo. Ninguém mais vai te entender sem essa relação. Eu não sei se alguém aqui já participou desses movimentos familiares, ou já foi na apresentação, movimento, na minha paróquia, na minha diocese tem Shalom, é um Shalom próprio lá, né? Como tipo cursilho, equipe Nossa Senhora, sempre casal, né? Chega o casal, oi, eu sou o João da Maria, ela, oi, eu sou a Maria do João. Já viram isso, essa apresentação? Chega a ser brega, vamos combinar, né? Vamos combinar. Alguém já fez isso aí? Já foi dispensado do purgatório só pela vergonha que passou. Cidade pequena tem muito isso. Ah, tem a Lourdes. É a Lourdes do Sebastião. É a Lourdes é a Lourdes do Sebastião. Agora também com tanto divórcio não dá mais. Mas com a família católica aí, né? E o Sebastião é da Lourdes. Não é o Sebastião da Lourdes? Quer dizer que, meu filho, agora você não tem mais identidade própria. Você é o fulano de ciclano e o ciclano acabou assim. Por quê? Agora vamos tentar entender aqui. Veja que eu simplifico as coisas, né? E sim expressão. Então, quando você descobrir que você é o fulano da Beltrana ou a Beltrana do fulano, isso é expressão da relatividade total da sua existência. Tá bom?
Juntos. Ali só tem um errinho. Eu fiz a digitalização. Eu tive que digitalizar toda essa apostila para vocês. Alguma coisa saiu despercebida. A visão não é mais a mesma. Como Jesus é visto. Como Jesus é visto inteiramente sob essa categoria, podemos. Mais alto, povo. Que a sua. Olha, se ele é filho, ele é um ser em contínua, permanente, perpétua, eterna relação com o Pai. E se ele está sempre relativo ao Pai, que é Deus, ele é Deus. Ele é absoluto. Sendo eternamente relativo ao absoluto, ele é absoluto. Entenderam? Está claro ou não? Preciso desenhar. Se tivesse um quadro, eu teria desenhado. Sob esse aspecto, o título de filho, aí vem São João, né? Se identifica com as designações. Quais são? Palavra e enviado. Palavra também é uma coisa relativa, porque não existe a palavras sem estar relacionado a alguém que pronunciou esta palavra. Não existe um enviado sem alguém que envia. Estão entendendo? Claro, límpido e cristalino. Quando João descreve o Senhor com as palavras de Deus usadas em Isaías, sou eu, a intenção é a mesma. Então Jesus também é o eu sou. A união total com o eu sou, que resulta da disponibilidade total. O centro da cristologia joanina, está aqui, ó. Do Filho, cujo embasamento nos evangelhos sinóticos e por meio deles no Jesus histórico, Abba. Olha o que Ratzinger está dizendo. Vocês querem o Jesus histórico? Então o evangelho conservou uma palavra que ninguém vai dizer que não é de Jesus, que se chama Abba, e é nessa palavrinha, vocês tanto que gostam de história, que está a identidade de Jesus. Ele é Filho, em contínua relação com o Pai. Por isso ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele foram feitas todas as coisas, e por nós homens para a nossa salvação. Vem o resto. Vamos lá. Localiza-se, portanto, exatamente naquilo que se nos afigurou inicialmente como ponto de partida de toda a cristologia. Juntos, bem bonito, sublinhe isso daí se vocês não sublinharam. Na identidade de obra e ser. Na identificação total da pessoa com a sua obra e na consciência total do agir com a própria pessoa, que não reserve nada para si, entregando-se por completo à sua obra. Gravem isso. Para Jesus, o agir de Jesus não está em momento algum desconectado do seu ser. Jesus é a sua obra. Mas o que isso significa? Em nós existe uma dicotomia. A gente faz o que não quer. A gente faz as coisas obrigado. Prova disso são as reuniões diocesanas. Não é? A gente vai na esperança que o almoço seja bom. Porque se depender da reunião, a gente sabe que a gente vai ficar 3 horas, ninguém vai decidir nada. Vai ficar igualzinho como estava antes, só com menos gasolina no tanque, não é? E com a certeza de pelo menos mais alguém que não estava brigado antes, vai ficar brigado depois. Não é isso? Só que em Jesus, a sua obra não pode separar do seu ser.
o que ele faz não é separado da sua identidade. Não há dicotomia, não há fragmentação. Por quê? Se Jesus é um ser que existe, se ele, olha a coisa profunda, se ele está continuamente aberto ao Pai, relacionado ao Pai, se ele é um ser existe para outro, não existe para si mesmo, quando isso se aplica ao ser humano, tudo que ele faz também é abertura. Tudo que ele faz é agir pela nossa salvação, pelo nosso bem, em nome do amor e da misericórdia. Então, ao agir, o ser dele, essa radical relacionalidade, em relação ao Pai, mas também a nós, ela está em ato. Porque nele não há egoísmo, nele não há pecado, não há reserva para si, não há busca de autopreservação, não há busca de autocompensação, não há momentos, vamos dizer assim, em que ele diz, com licença, eu vou descansar, eu vou para cá, me dê um momento, porque eu não aguento mais vocês, eu preciso de um minuto para a minha cabeça. Não é isso que a gente diz para o filho? Sai daqui, me dá um minuto de descanso. Graças a Deus, Jesus nunca fez isso. Porque mesmo quando ele se retirava em oração, não era para fugir da obra de salvação, mas era para intensificar na oração a sua relatividade com o Pai. Porque esta relatividade, esta relação contínua com o Pai, que sustentava e dava sentido à sua relatividade em relação ao ser humano. O por nós homens e pela nossa salvação. Então, em Jesus, o seu ser não está separado da sua obra. Ele está todo inteiro entregue na sua missão. Certo? Ficou claro? Veja como isso é bonito até para a nossa espiritualidade eclesial. Eu me pego muito pensando nisso. Quantos de nós vivemos fragmentados? A gente não está onde a gente queria estar. Está trabalhando, mas queria estar em outro trabalho, né? Está no trabalho, queria estar em casa. Está em casa, o filho começa a incomodar, queria estar no trabalho para trabalhar sossegado. Né? Está trabalhando, quer estar de férias. Está de férias, 3 dias depois já está louco para voltar a trabalhar. Né? Está na casa da sogra, queria estar em qualquer outro lugar. Inclusive trabalhando. Coitado das sogras, né? Só pegar no pé. Estão vendo? Não, em Jesus ele está inteiro onde ele está. Porque ele está o tempo todo aberto. Ficou claro ou não ficou? Tá bom. Muito bem. E isso nos leva a outra coisa. Mas eu vou começar esse terceiro ponto. É o terceiro, se não me engano. Nós já vimos a unidade do seu ser e do seu agir. Não é? Se o que Jesus, a unidade não é do seu ser, não é só com o seu agir. Porque Jesus agiu muitas vezes falando. Em filosofia da linguagem, a gente vê o caráter performativo da palavra. Porque a gente diz assim, faça o que você disse. Mas dizer é fazer. Tanto que em filosofia da linguagem, há uma expressão chamada atos de fala. Falar é um ato, é uma ação. Tanto que às vezes você diz, no casamento, você diz uma coisa que você descobre que não deveria ter dito. Né? Aí não deveria ter. Você fala e na hora você se arrepende. Estou gorda. E você dá a sua opinião imediata, irrefletida, irresponsável. E você vai pagar por aquilo ali. Você vai pagar. Lentamente. Você já vai ter esquecido, vai estar preocupado com futebol, preocupado não sei o quê. 15 anos depois, numa terça-feira de tarde, aquilo vai ser sacado e usado contra você. Porque você fez, mas eu só falei, não. Falar é fazer. Então Jesus, quando pregava, ele estava manifestando o seu ser. Durante a pandemia, nós fomos obrigados a uma penitência adicional, que foi assistir missa na TV. Eu não sei vocês, mas eu assisti missa na TV Aparecida, com 4 crianças. Eu olhava para a missa, e olhava, o senhor está rezando essa missa porque o senhor está sozinho. Se estivesse com esses 4 diabinhos, o senhor não estava rezando.
daí um dia vendo a missa na Aparecida, não vou dizer qual é o padre, que até não lembro o nome, o padre, naquele santuário todo vazio, todo pimpão, começou a dizer, então, porque Jesus nunca se colocou no centro da sua mensagem. Jesus não falava de si mesmo. Ele sempre vivia para os outros. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Permanecei no meu amor. Eu não sei, mas na minha Bíblia tem esse versículo. Tem na de vocês? Não sei. E não, Jesus era tão desinteressado do que o povo achava dele, que, né? Que dizem os homens ser o Filho do Homem? E vós, quem dizeis que eu sou? Claro que Jesus não era um egocêntrico, nem aquela pessoa chata que o tempo todo fala quanto ela é inteligente, bonita, rica e não sei o quê. Né? Comprou o carro em 62 vezes, 60 é pouco, né? 12 anos para pagar o carro. E acha que é a pessoa mais rica do mundo. Só fala dela, você fica assim, aham. Veja, essa pessoa ela vive o tempo todo na aceitação social. Jesus não estava nem aí, né, nesse sentido. Na verdade, ele não queria que... Como eu vou explicar? Jesus queria ser bem entendido. Certo? Quando ele pergunta, e vocês, quem dizem? É aquilo que eu falava de manhã. Ele só não quer ser entendido como Messias errado. Na verdade, não quer que achem que ele vai oferecer uma coisa que ele não vai oferecer. Jesus não quer propaganda enganosa. Né? Esse daí que vai instaurar o reino em Israel? Não é bem assim, baixa tua bolinha, que não é essa a direção. Então, quando Jesus faz enquete, é que ele quer saber a pesquisa de opinião para saber se estão, afinal, entendendo o que ele está, a mensagem que ele está tentando passar. Tanto que chega uma hora que ele reclama, né? Mas vocês são lentos para entender. Tem hora que ele reclama, isso assim, não, estou explicando, mas estão meio burrinho, vamos combinar, né? Então, ele reclama, porque ele está preocupado o tempo todo que a sua identidade seja bem definida. Porque, veja, Jesus mesmo nos dá a preocupação central da cristologia. Se nós não entendemos quem Ele é, todo o resto perde sentido, tudo fica confuso, tudo fica desorientado. Até porque o que está em jogo é a nossa vida. Eu disse para vocês no começo, o nosso ser cristão é nos configurarmos a Cristo, sermos outros Cristos. Se eu não sei quem é Cristo Jesus, como é que eu vou ser outro Cristo? Está entendendo? Talvez isso seja um pouco para o movimento também de vocês, renovação carismática e todo o grupo. Nós queremos muito, claro, eu estou aqui com o microfone, estou na frente de vocês, isso é ótimo. Estou falando do que eu gosto, para gente que gosta do tema que eu gosto. Isso daqui é a parte mais fácil, claro, tem que deixar a família, é cansativo, tem que preparar, tudo tem a parte da fadiga. Mas veja, muitas vezes a gente quer o sermão do monte, mas a gente não quer o Calvário. A gente quer plateia sentada escutando, a gente quer, né? Público. Mas o público no Calvário é outro, né? O trabalho no Calvário é outro. Então Jesus não está oferecendo só o monte para nós. Um monte, está oferecendo todos à disposição. É o sermão do monte, é o Monte das Oliveiras, é o Calvário. O problema é que a gente escolhe o morrinho que a gente quer subir, né? Com Jesus. Ele não. Você quer o pacote inteiro? É o pacote inteiro. Senão você nunca vai me seguir direito. Quem quiser me seguir, veja, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Tem requisito. Para admissão de vaga, estão lá os requisitos de Jesus. Ele não fez da sua condição uma usurpação, ele se humilhou, por isso ele vai ser exaltado. Renuncia, toma a cruz, me segue, que você vai ser exaltado também. Tá bom? O que ainda vai dizer a página 10? Então, Jesus, o ser de Jesus é serviço. Ele está o tempo todo entregue ao outro, a sua missão. Então, na página 11,
lá Ratzinger vai frisar isso de novo, Jesus é a sua obra. O seu ser não é separável de sua atualidade. E agora, para terminar esse bloco, estou tentando ser muito fiel aos nossos horários, né? Tem um texto chamado Cristo, Último Homem, porque nós sempre dizemos que Jesus revelou o Pai a nós, a verdadeira face de Deus. Mas uma das coisas que a igreja tem insistido muito, sobretudo desde o Vaticano II, da Gaudium et Spes, é que Jesus não só revela o rosto de Deus ao homem, mas Jesus revela o verdadeiro rosto do homem ao homem. Jesus nos mostra a nossa verdadeira vocação humana, o que nós podemos alcançar como seres humanos, como homens e mulheres. Antes de ler esse texto, Rubicão, é uma expressão que vai aparecer aqui. Rubicão é um rio na Itália, que basicamente atravessar o Rubicão significa um ponto sem retorno. No ano 49 a.C., Júlio César, ele ainda não era o imperador, e ele não podia entrar com exército em Roma. E ele entrou e depois se tornou imperador. Deu certo no fim das contas. Mas ele tomou uma atitude ousada. Ele era uma atitude arriscada e não teria mais como voltar. É quando ele disse a frase, a sorte está lançada. Essa travessia do Rubicão ficou como um jargão de algo muito difícil que você faz. É um passo, é uma transposição sem um ponto de retorno. Certo? Então isso é para vocês entenderem a analogia que ele faz aqui. Então o que Jesus está... Então, isso é uma resposta muito boa para a modernidade, porque a modernidade diz que a igreja, o cristianismo, tira de nós as possibilidades mais altas de viver a nossa liberdade, a nossa racionalidade, a nossa sexualidade. Tanto que Bento XVI, no início do seu pontificado e também na Jornada Mundial da Juventude de Colônia, ele disse: Cristo não tira nada que torna a vida bela e boa. Cristo dá tudo. Certo? Está lá. Mas preste atenção no que ele vai dizer aqui, ó. Chegamos agora ao ponto em que podemos tentar dizer em resumo o que significa professar crer em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Depois de tudo o que já tanto mais em si mesmo, quanto mais ele estiver no outro. Ele só chega realmente a si na medida em que ele se afastar de si. Ele só chega a si mesmo pelo outro e pelo ser no outro. Em verdade, essa verdade aplica-se finalmente num nível mais profundo. Se o outro for apenas um qualquer, pode ser que ele se transforme na autoperdição do ser humano. Ele está, em última análise, o ser humano está destinado àquele outro, ao verdadeiro outro, a Deus. Ou seja, nós vivemos nessa permanente relatividade. Ele está tanto mais em si, quanto mais estiver no totalmente outro em Deus. Isso significa que ele é totalmente ele mesmo, quando deixar de estar em si mesmo, quando deixar de fechar-se e de afirmar-se, quando for abertura total em direção a Deus. Isso é Deus, é Jesus, é Ratzinger falando do que nós devemos ser. Ou falando de outra maneira, o ser humano chega a si na medida em que for além de si mesmo. Jesus Cristo, porém, é aquele que foi totalmente além de si mesmo. E é por isso que ele é o ser humano que chegou verdadeiramente a si. Olhem a potência do que ele vai dizer agora. O Rubicão da humanização, ou seja, essa travessia para o ser homem plenamente, é ultrapassado inicialmente com o passo do animal para o logos, do animal para a palavra, para a razão, da mera vida para o espírito. Olha, isso ele está dizendo para nós, hein? O barro tornou-se ser humano naquele momento em que o ser já não estava mais simplesmente presente, mas em que se abriu para além de sua presença e do cumprimento de sua carência para o todo. Mas esse passo pelo qual entrou no mundo pela primeira vez o Logos, o entendimento, o Espírito, só estará completo quando o próprio Logos, toda a razão criadora e o ser humano mergulharem um no outro. A humanização completa do ser humano pressupõe a humanização de Deus. Só nela estará ultrapassado de modo definitivo o Rubicão entre o animalesco e o lógico, o racional.
E aquele começo que teve início quando um ser do pó da terra, olha nós aqui, ele descrevendo a criação, quando um ser do pó da terra levantou pela primeira vez os olhos para além de si e de seu mundo para dizer tu a Deus. O ser humano se tornou ser humano quando ele, como barro, tirou os olhos do pó, elevou para cima de si e pôde dizer tu a Deus. Terá chegado a sua possibilidade maior. É a abertura para o todo e para o infinito que faz com que o ser humano seja humano. O homem é homem porque ultrapassa infinitamente a si mesmo. E por isso ele é tanto mais homem quanto menos ele fica fechado em si, limitado. Daí se conclui, vamos repeti-lo mais uma vez, que é mais humano. E até o ser humano por excelência, aquele que é mais ilimitado, que não apenas toca o infinito, o ser infinito, mas que é um com ele, Jesus Cristo. O passo da hominização chegou em Jesus, realmente ao seu objetivo. Amém?